Da mesma forma como nós encerramos o mês de maio, e o mês de maio é um mês dedicado a Maria, segundo a tradição, porque foram 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. E até a vinda do Espírito Santo, até Nossa Senhora ficou com os discípulos em oração, e foi exatamente esse mês que corresponde a maio. Então, por isso, mês de maio, mês de Maria. Da mesma forma como o mês de maio é o mês dedicado a ela, o mês de junho é do Sagrado Coração de Jesus, Então, hoje, quando eu pensei muito esse fim de semana e rezei para poder falar com vocês, quando eu trago essas coisas de Maria, do Sagrado Coração de Jesus, é para que a gente possa começar a pensar numa caminhada espiritual que realmente transforme a nossa vida. Uma coisa é eu saber que Jesus é Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, que Ele veio de verdade, Ele vestiu a nossa carne, andou no meio de nós e permanece vivo. Outra coisa é eu caminhar sabendo que Ele é o meu Senhor. Isso tem uma diferença tão brutal, é brutal, mas que é preciso que a gente queira saber, queira ser transformado por isso. Senão, toda relação tem que ter um querer. E a nossa vida espiritual é transformada quando tem um querer. Eu quero. Porque eu quero tirar vocês do automatismo. Por exemplo, quando a gente reza o credo, a gente começa falando assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus, seu único. Para aí. Em Jesus Cristo, vosso Filho, nosso. Distância que nós estamos disso. Mas a gente repete no automático. E religião não pode ser automática. Aquilo que eu já falei com vocês, cristianismo é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus assim como Ele me deseja. Então, quando a gente está celebrando o mês do Sagrado Coração, não existe um coração que nos ama mais do que esse coração. Não existe. E o amor de Deus, ele é pessoal, é único. É como se você fosse a única pessoa do mundo inteiro. Não existe mais ninguém. É difícil a gente acreditar nisso, porque a nossa vida, baseada nos amores que temos, a gente acha que se for igual, está tudo errado. Mas esse amor é único. E Jesus fala: e eu adapto as necessidades e a individualidade de cada um. Eu adapto o que eu vou oferecer para essa pessoa. É demais. Porque a forma como Ele atrai cada um de nós é diferente, porque cada filho é um. Nenhum de nós tem cópia. Nós somos o único exemplar de Deus. Pensa nisso. Cada um de nós é o único exemplar dele. E Ele te ama. Isso é uma coisa, esse coração é algo impressionante. Ele fala: eu amo. E esse amor é... Sabe quando você recebe o convite de casamento, que fala que o convite que você não é individual, é único, é só para você, irrevogável? É assim mesmo. Se você não aceitar, aquele lugar ficou, mas é seu, é só para você. Então Jesus nos convida a uma relação. E é isso que eu quero falar na carta de Judas, que foi lido no sábado. Ele falava que a gente precisa edificar a nossa vida, a nossa fé. Ele fala: guardai-vos no amor de Deus, pondo a vossa esperança na misericórdia de nosso Senhor. Como é diferente eu acreditar, vir à igreja, assistir à missa e viver o senhorio de Deus na minha vida. O que é Deus ser o meu Senhor? Isso é brincadeira, precisa ser uma construção. Porque esse senhorio, ele tem que passar por uma amizade. Como é que eu posso entregar
a minha vida e falar: você é o meu Senhor, eu vou te dar obediência em tudo, se eu desconheço aquele que eu estou entregando a minha obediência? Compreendem? Então a primeira coisa que tem que existir é uma relação de confiança, de amizade, de entrega. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Eu só entrego porque eu confio. Para poder me entregar, eu tenho que ter um tempo de conhecimento. E para mim poder fazer essa relação de senhorio, de entregar tudo, Jesus fala: é tudo. Não há nada que seja pequeno ou grande para mim, e não há nada que seja insignificante para mim. Ele diz: eu quero que você me entregue tudo. Então isso exige de nós uma vigilância, porque como que é difícil passar do eu para o nós, ou do eu para o tu? Sabe que é difícil? Porque eu falo assim: não, porque eu vou fazer. Eu falo, esqueci de falar com ele: o Senhor é para fazer isso ou não? A gente levantar todo dia várias vezes no dia, lembrar daquilo que vai fazer e falar: que seja feita a vossa vontade. Estar conectado nele o tempo inteiro e pedir a ele orientação de tudo. Quando a gente assusta no fim do dia, a gente começou com ele, largou ele no meio do caminho e terminou sozinho. Estou falando mentira? Não. Porque é fácil desconectar dele. É facílimo. Porque exige de mim uma atitude de profunda vigilância. Eu tenho que saber a quem eu sirvo. E nós estamos inseridos num mundo que mais de 90% deve ser pagão. Ou então sabe que Deus existe, mas Deus não faz diferença na vida. E nós estamos inseridos, estamos trabalhando e cremos nele. Então a primeira coisa que existe é que a nossa atitude tem que ser diferente. Não é melhor que ninguém, apenas diferente. Porque tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar em quem? Em Jesus. Eu penso: isso agrada a ele ou não? É isso que ele espera ou não? Ah, mas o que eles vão falar de mim? Isso não interessa, porque o negócio eu sei ele. Compreendem? Mas a gente fica tão preocupado com o que vão pensar, vão dizer, que eu falo: acho melhor eu reagir como todo mundo. Então isso, o senhorio de Jesus na nossa vida é um processo de conversão diária. Diária. A gente precisa aprender a levantar de manhã e falar com ele assim: como que o Senhor me sonha hoje? Já fizeram essa pergunta para ele? Como que o Senhor me sonha hoje? Como é que o Senhor quer que eu viva hoje? Como é que o Senhor precisa de mim hoje? Como é que eu vou dar testemunho seu hoje? E se ele não quiser que você dê testemunho nenhum, é nenhum. A sua conversa é com ele. Mas você tem que traduzir a sua vida em atos de amor. Porque tudo que representa Deus na nossa vida é cada vez que você tem paciência, que você tem tolerância, etc. Não é fácil, porque eu tenho que brigar com quem? Qual que é a maior guerra? Com quem que é a maior guerra? Conosco. Porque a gente quer o mundo virado para nós. Porque eu quero, porque eu vou fazer, porque eu sei, porque eu gosto. A gente dobrar e falar: seja feita a vossa vontade. Não é fácil não. Por que não é fácil, gente? Por que vocês acham que não é fácil? Por que a gente ainda não se entregou? De verdade, o que vocês pensam? Aqui não tem certo nem errado, né? Nós estamos como irmão. Por que vocês acham que é difícil? Porque a gente não acredita que a gente é amado. Porque se eu acredito que ele me ama loucamente como eu acredito, então eu tenho certeza que ele não tem aquilo que é bom, ele tem o ótimo. Eu tenho certeza que a escolha que ele vai fazer para mim, eu nunca ousei pensar que é grande demais. Compreende? Mas a gente não acredita, a gente fala: só está prestando atenção naquele negócio? Só viu direitinho? A gente acha que vê as coisas, que sabe das coisas, a gente acha que tem o controle das coisas. A gente tem que fazer igual o diretor espiritual do Padre Pio, que ia lá e falava com ele assim: Jesus, só toma conta daquele negócio para mim? Ó, você nem falar o que é, pois ele sabe. Pois eu sou a única no mundo para ele. Ele me ama incondicionalmente. Ele não sabe de tudo? Sabe, então está abreviado, é o que eu vou falar. Por isso não multipliquei as palavras. Perde tempo não, ele já sabe. Então, hora que eu falo com ele: Jesus, sabe que é negócio? Resolve para mim. Quem sabe? Só eu e ele, né? Mas ele sabe. Isso te dá uma leveza na vida, porque você tira o peso. Eu digo para vocês que não existe um conforto maior na vida do que aquele que é o seu Senhor, ser o seu amigo, que você pode ir lá e falar tudo que você quiser. A definição de amigo, não tem ninguém que cabe melhor do que ele. É permitir ser olhado por aquele olhar
Aquele que vai te olhar na sua miséria, na sua fraqueza, colocar tudo nas mãos dele e ele não abusar disso. Qual que é a única pessoa que pode saber da sua miséria? Só Deus. Porque senão o outro pode abusar disso. Mas ele é o primeiro que já sabe mesmo da miséria, né? Mas aquele como entrego, aquele que não tem restrição. Vocês imaginam, Abraão construiu essa caminhada com Deus Pai. Como é que ele construiu essa caminhada? Na confiança. Ele ainda chamava-se Abrão, não era nem Abraão ainda. E se vocês lerem Gênesis 15, se não me engano, versículo 1, Deus Pai fala para ele assim: não temais, Abrão, eu serei o teu escudo. Imaginou o que é escutar uma frase dessa? Já deito naquela hora, estou descansada. Não temas, Abrão, eu serei o teu escudo. Então essa relação que Deus quer construir com cada um de nós, que Ele vê a gente nessa aflição, sofrendo por tanto nada. Ele fala: para que tanta fantasia, para que tanta ilusão? Ele fala: para quê? Conversa comigo e me conta, me entrega. Ele fala: não confio em você, confie em mim. Ah, Jesus, sabe por que eu não confio no Senhor? Porque eu rezo pouco, a minha vida de oração é fraca. Eu rezo pouco, porque o seu rezo, um terço, fala: não, rezei demais hoje. Um terço. Você fala: fui à missa, rezei, confessei, estou achando que já estou santo. Não. Deixa eu te contar, o caminho é longo. Porque isso é um caminho de todos os dias. Assim como você alimenta seu corpo comendo, tem gente que come tem o privilégio de comer 5 vezes no dia. Tem gente que o dia inteiro. Mas a alma precisa ser alimentada. E nós não alimentamos. A gente fala: estou correndo, estou atrasada. Quem é o Senhor do tempo? É Jesus. Vocês têm que viver essas experiências, gente. Quem é o Senhor do tempo? É Ele. E Ele fala: o meu dia tem mais que 24 horas, eu tenho certeza. Absoluta. Que tem hora para me fazer tudo que eu preciso, Ele tem mais que 24 horas. Mas a gente tem que aprender a dividir as tarefas. Faça, me ajuda nisso. O Senhor me ajuda nisso. Ele tem que participar. Eu tenho que construir a minha vida, a minha história num alicerce. Esse alicerce tem nome, é Jesus. Essa é a razão. Porque se eu estiver alicerçado ali, o vento pode bater, a tempestade vai chegar, a chuva vai vir, mas não vira o barco. Não vira o barco. Nada acontece. Por quê? Porque você está com Ele. Então não tenhais medo. Então nós temos que lutar o tempo inteiro com a gente, porque nós somos tentados o tempo inteiro. E falar: não, Deus é uma ilusão. Eu vou à missa domingo, já está ótimo. Alguém falou comigo: não, filho, o povo é super católico, vai à missa. Falei: o mínimo que tem que fazer, ué. Imagina falar isso comigo, quer morrer uma vez por semana, está achando vantagem? É nada. Nada. Então, por isso que essa caminhada, essa construção tem que ter um querer, e o querer é nosso. Porque Deus é assim: se você quiser, Ele dá graça. Porque você põe o pé, Deus põe o chão. Você põe o pé, Deus põe o chão. Essa é a relação de confiança. Ninguém pode com alguém que reza. Você vê qualquer coisa no seu joelho, e o seu joelho vai te levar onde seu pé nunca ousou ir. Nunca. Mas isso é a nossa história. A nossa história de vida é essa nossa história de fé, não é? É essa história da construção de eu permitir que quem manda em mim é Ele, que eu vivo para Ele e somente para Ele. Já falei isso com vocês: não fomos chamados para fazer sucesso, para fazer fama. Não sou isso. Jesus nos chamou para aprender a amar. Esse é o grande desafio da vida. E andar com Deus, já te falei mais de 1 milhão de vezes aqui, é chão batido. E Jesus é tão encantador que eu fiz questão de tirar a cópia de algo que Ele ditou, porque eu não quero errar nenhuma palavra que Ele falou, nenhuma. E eu corri o risco de não conseguir lembrar de tudo que Ele falou. Então Ele fala: vocês vão ser muito tentados, né? Porque a gente assumir que Ele é o meu Senhor. Você vai fazer isso? Não. Por quê? Porque Jesus não quer.
O pessoal fala, coitada, você está tendo alucinação, virou psiquiátrica, está conversando com Jesus, porque as pessoas não entendem que você fala as coisas, resolve tomar uma decisão porque ele te falou, e ele vai falar de várias formas, inclusive através de alguém. Semana passada eu estava cansada, falei com ele, estou achando que nós já estamos velhos, né, Jesus? Não podemos parar, você não está achando, não? Está viajando, vai para lá, vai para cá, prega, põe o povo para meditar de lá, de cá, não é fácil, né? Trabalho 10, 12 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Eu estou tão cansada, que eu acho que nós já podemos parar. Acho que já deu. Examinei menino demais no mundo, não podemos parar, podemos descansar. Eu estou cansada de verdade. E aí eu estava na fila, engraçado demais Deus, né? Jesus é impressionante. Eu estava numa fila, lá na Santa Casa, tinha que ir lá no 11º andar, não dou conta de andar tanta escada. Uma mulher olhou para mim e falou assim, a sua missão é muito maior que você, né? Comecei a chorar, né, gente? Claro, né? Essa é uma doida, né? É porque é isso, né? Que quem, na verdade, por que a gente não dá conta? Porque a gente acha que é a gente, né? A missão é maior que você, que o seu tamanho. Muito maior. Porque é ele que usa. E ele tem que usar até o dia que ele quiser. Quem diz basta é ele. Ok? Está cansada? Restaura as forças nele. Porque não acabou. É fácil? Não. Falei, não, está até bom, não passei tanto naufrágio igual Paulo, né? Não fiquei ilhado, tanta coisa. Tá. Mas é uma luta diária. Então quando eu li isso aqui, eu falei, eu tenho que levar para que as pessoas possam ouvir o que ele disse. E ele fala assim, que quando a gente estiver sob tentação, é para a gente se refugiar nas chagas dele. E olha que lindo que ele fala sobre cada chaga. Ele fala, a ferida da mão direita vai ser o teu refúgio contra os pecados da desobediência. E quando você tiver o desejo de não fazer a minha vontade, ele sabe que é difícil para nós. Fala, bem, o senhor está querendo isso, mas eu não estou de afim de fazer isso que o senhor está querendo, eu vou fazer outro caminho. Fala, quando você for tentado a fazer isso, vai lá, esconde. E ele fala, refugia-te nela quando estiveres tentado a tomar o caminho fácil e espaçoso. Ô, gente, porque quantas vezes isso é melhor? Fala, Jesus, mal que é caminho lá, meu filho, presta atenção, muito melhor, seu caminho é muito estreito. E é verdade. Por isso Nossa Senhora é nossa mestra espiritual. Quando a gente tiver vontade de falar, não, vou seguir esse caminho de Deus, não, vou fazer um outro, e fala, vai lá para a minha mão direita e esconde lá. Quando você tiver um desejo, olha o que ele fala, olha isso aqui, isso não é todo dia. Quando é que nós vamos esconder na mão esquerda dele? Ele fala, é o seu refúgio contra os pecados do egoísmo, contra o desejo de direcionar todas as coisas para si e atrair a atenção dos outros. Porque tem hora que a gente quer estar na tela, 5 minutos de fama. Então, quando eu quero, se eu faço uma toalha bonita, eu falo, eu fiz. Eu que fiz. Eu brinco que se Deus fosse colocar etiqueta em tudo que ele fez, todo mundo está com alguma coisa de pendurado, feito por mim. Qual a necessidade da gente fazer as coisas para que todo mundo veja? Qual que é a única pessoa que tem que ver tudo que a gente faz? É Jesus. Ninguém mais tem que ver. E para mim não existe um sossego maior do que quando eu falo, o Senhor está vendo. Já descanso só no olhar. Saber que Ele vê, que nada escapa aos olhos dEle. Nada pode escapar. Então quando a gente estiver tentado a ficar bacana, famoso, e achar que tem que buscar a atenção dos outros, ele fala, volta lá para a minha mão esquerda e busca retomar para si aquilo que a tua mão direita já falou. Obediência seja feita a vossa vontade. A ferida do meu pé direito é teu refúgio contra os pecados da sua inconstância. Ô, gente, mas vai retratar a gente desse jeito. A gente reza um dia e fala, nota um espetáculo. Amanhã eu estou cansada, depois da manhã eu tenho um negócio para fazer. Quanto que a gente precisa pedir a Deus a graça de permanecer diante dEle todos os dias, como se fosse o último que você tivesse que viver? Isso é uma prática espetacular.
Acorda de manhã e fala: hoje é a última oportunidade de te amar e te servir. É a última. Hoje é a última oportunidade que eu encontro com alguém. Hoje é a última oportunidade de ajudar alguém. É a última chance. Também pode ser, né? A última. Mas a nossa inconstância, o vento bate, tem uma mudança, tem alguém fazendo uma nova forma. Nós falamos, agora a moda é tal coisa. Mas Deus é o único que não sai de moda. A inconstância, refugia-te nela quando fores tentado a ser inconsistente. Aonde que nós temos que estar plantados? Somente em Deus. É a planta do pé, gente. A leitura teológica do corpo, ela é belíssima. O pé tem planta, não é isso? E a planta também tem raiz, e nós temos que ter raiz. Se eu não tiver enraizado, eu não tenho constância, o vento bate, eu caio. Então nós temos que estar enraizado em Deus, e é só nele. E aí ele fala: tentado a ser inconstante, quando vacilares, em tua firme decisão de me amar acima de todas as coisas, e de me colocar em primeiro lugar nas tuas afeições e desejos. Isso é só o dia inteiro. Porque a gente tem que amar todos os amores que existem dentro do seu coração. Eles têm que ser ordenados. E eles são os amores, eles têm que existir a partir de Deus. Então muita coisa que nos desorienta, porque os amores estão desordenados dentro de nós. E a gente tem que aprender, tudo tem que ter por princípio Deus. Eu tenho que ter por princípio tudo que eu vou fazer. Se eu venho aqui falar dele, eu tenho que fazer isso por ele, tenho que encerrar por causa dele. Tudo começa com ele, por ele, para ele, e só. Ninguém precisa me ver. Quanto mais desaparecido eu ficar, melhor. É aquilo que João Batista falou, que eu diminua para que ele cresça. Mas a gente quer disputar com ele, fala: agora sou eu, se eu esconde aqui, deixa eu brilhar. Não, nós não temos luz, ele é a luz. Se a gente permite ser permeável, o outro pode enxergar a luz através de nós. Mas a gente é muito opaco ainda. A gente é muito barro e pouco espírito. Eu falo isso todo dia com ele: Jesus, eu preciso de mais espírito e menos barro. Gente, os grandes santos levitavam. Tinha santo que voava. Tamanha leveza. Imagina São João da Cruz pregando para as freiras de Santa Teresa de Ávila. Também é difícil o nível de santidade ali, né? Então é difícil, né? E aí, de repente, São João da Cruz falava com as freiras: por que vocês estão olhando para cima? Eles falavam: porque o sol está aí em cima. Ele não via que levitava. Ele começava a pregar aqui embaixo, de repente todo mundo estava olhando para cima, ele não entendia por quê, porque ele já tinha subido. É igual a gente, né? Facilidade de levitar mesmo. Mas é isso, né? Assim, imagina, quando a gente tem a firme decisão de me amar acima de todas as coisas, é porque a gente troca Deus pior do que Judas. 30 moedas de prata é nada. Sempre aparece uma coisa mais interessante, a gente fala com Jesus: agora eu vou precisar disso aqui, só espera um pouquinho que eu vou viver isso aqui e depois eu volto. Porque agora eu não quero a sua opinião nesse assunto, agora só eu. Você fica ali no sacrário, depois eu volto. E quantas vezes nós já fizemos isso? Nós já traímos Jesus quantas vezes, gente? É muito. Está vendo que eu não podia esquecer nem uma palavrinha? Porque é pesado. Mas é lindo, né? A gente chora quando escuta isso. A ferida no pé esquerdo é o teu refúgio contra os pecados da preguiça e da letargia espiritual. Como sois lentos para crer. Não é assim que ele falou para os discípulos? Como sois lentos. E nós temos essa preguiça espiritual. Chama o povo para rezar um terço. Misericórdia. Tem uma dor de cabeça que o povo está morto. Tem uma coisa urgente para fazer, agora no posto, tem um negócio para fazer, mas fica no celular, ali no TikTok, 1h30, 2 horas, 8 horas e não vê passar. Estou falando mentira? Não estou nada. A nossa letargia espiritual, assim. Jesus fala: seja quente ou frio, se você for morno eu vou te vomitar. É duro escutar isso, mas é real. Então, e quando eu trago essas discussões para você, porque se isso mexeu com o meu coração, se quando eu li isso me deixou sem fala, eu falo: tenho que ajudar os meus irmãos, porque eu não posso saber de uma coisa e não contar para vocês. Eu tenho que ajudá-los, porque nós estamos juntos no mesmo caminho. Nós temos que voltar para casa. Eu preciso sacudir vocês como eu fui sacudida. E viver de verdade a nossa fé, essa alegria de pertencer a um Deus vivo, porque isso tem que contagiar. Não é um Deus morto, é um Deus vivo.
Ontem eu consolava uma evangélica no meu consultório, falei, mas por que você está desorientado? Não, o seu Deus que você crê não é o mesmo meu, ele não está vivo. Aí começou a enxugar as lágrimas. Então, está faltando orar. Para você, para mim é rezar, mas tudo certo, a mesma coisa. Vamos conversar com quem manda, com quem pode, porque ele escuta, ele está atento, nada escapa. Tudo que você falar com ele, ele escuta e guarda, tudo. E não fica uma oração sem resposta. Gente, isso é Deus, nossa, é um trem escandaloso. É espetacular esse coração que me ama, que te ama. E a gente insiste em ser infeliz. Insiste em viver uma solidão e falar, Deus não me escuta. Deus escuta Filó. Mentira, escuta todo mundo. Escuta cada um. Então, quando a gente ficar nessa letargia espiritual, ele fala, refugia-te nela quando fores tentada a desistir de lutar e consentir no desespero e no desânimo. Até parece que está vendo o mundo de hoje. No desânimo, é assim mesmo. O desânimo é a ausência de Deus em nós, né? Tirou o ânima. Por que a gente fica desanimado? Porque a gente perdeu Deus em algum lugar, né? Não está indo lá buscar. A gente precisa buscá-lo todos os dias. Eu tenho que ir atrás dele todos os dias. Eu preciso dele, ele não precisa de mim. Sou eu. Ele é meu alimento, é a vida, a nossa. Ele é tudo que a gente tem. Ele é tudo. É a razão da gente estar de pé. E ele fala: e por fim a ferida do meu lado é o teu refúgio contra todo falso amor. Ai, de doer. Porque quanto que a vida nos engana, né? Tantas pessoas que juram amor eterno, né? Te trai na esquina. A única pessoa que nunca vai te trair na vida é Jesus. O único que não vai te abandonar quando você estiver doente numa cama é Ele. Quando você estiver pobre, falido, é Ele. Ele fica com você na riqueza, na pobreza, na doença, Ele fica, é o único que fica. É o único, o resto vai embora. Ah, está doente, nós estamos aqui. Mentira, o povo lá vai te visita 5 segundos, vai embora, porque tem outra coisa para fazer. É verdade. Então o único, então ele fala, a ferida em meu lado é o teu refúgio contra todo falso amor e contra qualquer engano que te ofereça felicidade. É hoje, gente, mas eu nunca vi um trem tão bonitinho, tão atual. Porque a gente é tão iludida, né? Você fala, não, vou ser feliz demais. Sem Ele é impossível. É tanta coisa que mente, que te promete felicidade. É tanta coisa para nos enganar. Porque fala, larga de ilusão, minha filha. A realidade é só eu. O resto te engana. E é verdade, não estou falando mentira não. Muito menos ele, né? Mas que em vez de felicidade, te dê em troca amargura e morte. Quantas histórias vocês poderiam contar só nesse pedacinho que eu li aqui? Inúmeras. Refugia-te em meu lado atravessado quando fores tentada a buscar o amor em qualquer criatura, porque ele vai te decepcionar. Porque a gente tem sede de infinito, e aí a gente quer buscar o infinito naquele que é finito e não vai dar conta. Eu te criei para o meu amor, e somente o meu amor pode satisfazer os desejos do teu coração. Isso é de morrer de alegria. Saber que tem um coração que nos ama dessa forma e que quer satisfazer todo o seu desejo de ser amado. É aquilo que Santo Agostinho falou. Eu só vou descansar quando eu puder refugiar em ti. Meu coração só descansa quando descansar em vós. Jesus não quer que a gente não tenha amores, não caso, não é isso. Mas o primeiro amor da nossa vida é Ele. Todos os outros vêm a partir dele. Então, aonde que a gente vai buscar isso todo dia? Aonde que eu posso encontrar com Jesus vivo todo dia? Aonde? Aonde? Na Eucaristia e no sacrário. Vivo. É real. Ok? Se a gente não fosse tão pecador, a gente chegava ali no sacrário agora e escutar o coração dele bater. Ele já permitiu algumas pessoas escutar. Bater. Ele tem um coração que ele bate te esperando. É de emocionar. Então nós temos um Deus que é vivo e permite que a gente se encontre com Ele, e que quando chegar diante dele não tenha palavra, não tenha minhas palavras, não precisa preparar o que eu vou falar, é amigo. Então chega e você começa de onde você parou. Você fala, sabe o que é negócio? Aí continua a conversa. E quer interceder por alguém, vai lá e fala com ele. Ele quer uma amizade, uma cumplicidade, vai lá, chora, ri, canta. É a vida com ele. Então quando eu pensei de a gente conversar isso hoje, para que a gente tenha Jesus vivo,
nós precisamos das mãos do sacerdote. Sem a ação do Espírito Santo, quem invoca o Espírito Santo para transformar o pão e o vinho é o sacerdote. Ele invoca, é a única pessoa que faz Deus descer, né? É o sacerdote. Ele invoca o Espírito Santo, e pela ação do Espírito Santo nós temos Jesus vivo. Então nós temos que rezar demais pelos sacerdotes, porque sem ele, ali vai estar vazio, e eu não vou ter Jesus vivo. Eu venho aqui, celebro e não tenho Jesus vivo, que é a minha força, que é o ânima, que é de verdade uma pessoa que eu recebo, esse mistério que eu comungo, eu posso encostar nele. Isso é demais, gente, de morrer de chorar. Vivo, aquele mesmo Jesus que andou na Galileia. Então, quando eu pensei nisso, eu falei, nós precisamos de encerrar diante dele. Nós precisamos de terminar o dia de hoje com Jesus vivo. Primeiro, para agradecer esse amor. Falar obrigado por me amar. A gente sabe que não é digno de nada, mas o Senhor resolveu me amar. Esse amor que me sustenta, que é eterno. E esse amor que permitiu que a gente estivesse aqui reunido. O capítulo 10 de João é o que a gente está vindo escutando do quarto domingo, né? Do quarto domingo da Páscoa, quando Jesus se coloca como o bom pastor, né? Ele fala, eu sou o bom pastor. Quando eu pensei sobre isso, eu quero colocar 3 pontos aqui que ele falou, porque a gente precisa, quando escuta a palavra de Deus, é preciso que eu me coloque diante dela e pergunte, o que significa para mim escutar, eu sou o bom pastor? Isso tem algum impacto na sua vida ou é indiferente? Senão isso não nos transforma, porque escutar o que Jesus fala, eu sou o bom pastor, e se você ler o Salmo 23, se você ler o Salmo 139, vai falar, ele me conhece, eu sou o bom pastor e nada, por isso nada me faltará. Isso é um salto de confiança absurdo. Então isso não pode ser uma frase que eu falo, mas que não tem impacto na minha vida, compreendem? Tudo que eu desejo quando eu venho aqui trazer essas reflexões para vocês, é porque para que vocês vivam a Bíblia, a palavra de Deus, diante da verdade, diante de um Deus vivo. Essa é a grande diferença. Uma coisa é ouvir, outra coisa é eu viver isto. No meio de um tormento, no meio de uma dificuldade, a hora que a vida bate, a hora que parece que está tudo indo ao contrário, você fala, o Senhor é o meu pastor, e por isso nada vai me faltar. Você não tem nada para segurar, é isso, nada. O Senhor é meu pastor. Vocês conhecem a história do frei, do padre que tomava conta de um orfanato, e aí a cozinheira chegou perto dele e falou, padre, não tem feijão para os meninos. Ele falou, vamos rezar. E a resposta dela foi, e desde quando rezar põe comida na mesa? Sorte que ele não escutou ela, né? Então ele foi para o Santíssimo e falou com Jesus, não tem feijão. Passou alguns minutos, toca o sino na porta do lugar onde eles estavam, lá do orfanato, e falou, eu sou um agricultor, eu não sei bem se vocês estão precisando, mas o Senhor falou comigo que vocês precisavam de uma coisa, e eu não sei se eu estou certo, se eu entendi direito, mas eu trouxe uns sacos de feijão. É assim, ele escuta. Então, experimentar, quando eu falo isso para vocês, experimentar essa frase, o Senhor é o meu pastor, e nada me pode me faltar. Dar esse salto de confiança absurdo, de abandono. Isso é se abandonar. Em quem? Nele. Não estou me abandonando no nada, não estou me abandonando naquilo que eu não conheço, estou me julgando nas mãos do meu Senhor, do meu Salvador. Aí ele fala, eu vim para que tenham a vida,
e a vida em abundância. Está no versículo 10. E às vezes a gente não compreende muito bem, porque a gente confunde vida com subsistência. E a gente acha que vida é correr por dinheiro, para comer, para vestir, para pagar as contas. Não é essa vida que ele está falando. É a vida em maiúsculo. Deus nos convidou para a vida. E a gente não tem dimensão. A gente coloca Deus dentro do nosso ateliê pequenininho, como se ele tivesse que entrar ali. A vida. Imagina quando a gente não tem essa dimensão, a gente não acredita nisso, né? Que antes da gente ser criado, a gente foi sonhado por Ele. A gente foi desejado por Ele para viver eternamente. Isso é uma coisa louca. Então a construção da nossa vida, a vida nossa é uma profissão de fé na esperança. Porque Jesus, quando ele fala em Mateus 6, 24 a 34, ele fala assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. E ele fala assim: olhai as aves do céu. Ah, mas eu estou de olho aberto. Olha, abre os olhos e veja. Veja aquilo que não está sendo visto ainda. Fico lembrando de Padre Pio. Padre Pio sobe, né, num lugar e fala com uma das filhas espirituais dele: você está vendo aqui o hospital? Ela falou: só tinha mato, uma árvore. Que hospital? O hospital você não está vendo? Não, olha o hospital aqui imenso que nós vamos construir. Ele via. Pergunta se o hospital não está lá, maravilhoso. Mas você não está vendo? Olha aqui. Mas será que nós não estamos conseguindo ver além? Será que a gente não consegue ver que não é essa vida que a gente corre atrás o dia inteiro, numa loucura para construir tanta coisa, para montar tanta coisa, para se apegar a tanta coisa, que não vamos levar nada, né? Que a gente chama de vida, que depois que está abastecido, a gente fala: agora eu posso descansar. Em quê? A gente fica na ilusão que a gente controla a nossa vida e fala: a minha vida vai ser assim, a minha vida vai ter que ser assim. Ontem me perguntaram assim: doutora Filó, qual que é a técnica para ter menina? Eu falei: eu nunca soube disso não. Ó, reza, né? Fala com Jesus: eu tenho um desejo de ser pai de menina. Fala com ele, se ele estiver de acordo. Manda. Qual que é a técnica? Então, a gente fica querendo soluções e segurar, achar que a gente tem o controle 360 graus. Isso é ilusão. Nós não temos controle de nada. A gente acha que tem. Então, quando ele fala: eu chamo vocês para a vida, abra os olhos e aprenda a viver a mística dos olhos abertos, para você ver Deus que chega em todo momento através dos sentidos. Deus não abre, não bate na porta que a gente não tem. Deus somente bate na porta que a gente pode abrir. Guardem isso. Não está escrito em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e nós vamos cear e vamos ser amigos. Deus não bate na porta que nós não temos. Ele bate na porta que eu posso abrir. Às vezes é pelos meus olhos que eu vou vê-lo, às vezes é pelo meu ouvir, às vezes é pelo meu tato, às vezes é pelo cheiro de Deus, às vezes é pelo paladar, às vezes eu vou degustar Deus. Deus entra pelos sentidos. É a mística dos olhos abertos que a gente tem que estar atento. Tem que estar atento para o agora. Agora que Deus vem, é agora que Ele me procura, é agora que a vida acontece, porque eu só tenho agora. E isso é maravilhoso. O que Deus falou para Abraão? Lembra? Falou: Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, se você for capaz. Então lembra disso. Nós somos da descendência de Abraão. Nós fomos feitos para olhar para o céu e não para ficar olhando para o cadastro do sapato. Deus não nos quer olhando para baixo. Levanta a cabeça. Nós temos um Pai. Fomos feitos para coisas tão maiores. E às vezes a gente quer reduzir Deus a tão pouquinho. A vida é isso, é esse abandono. Confia que nós temos algo para além, para muito além daquela porta. A nossa vida vai muito além da morte. Como diz Jesus: eu espero que vocês pensem com alegria na morte, porque quando vocês abrirem a porta, eu vou estar do outro lado. Faz Jesus que não tem ninguém com alegria pensando nessa história do Senhor, não. E fala: morrer assim é como tirar o sapato.
Ontem eu cheguei em casa tão cansada, era 11h10 da noite, morta. Aí quando eu tirei o sapato, falei, nó, é isso que deve ser morrer, que delícia. Tirei o sapato. Ai, que alegria num salto, desde que o dia amanheceu. Eu falei, nó, Jesus, bem que você fez essa comparação. Faltou você colocar que era um sapato de salto. Espetacular, adorei. Que delícia, que sensação boa que foi tirar o sapato. Ele fala, é como tirar o sapato. Morrer é simples assim, é como tirar o sapato. E ele fala com a Gabriela, você já percebeu que você não nasceu? Ela falou, como não? Não nasceu para mim. Quando você chegar lá, será o dia do seu nascimento. Ai, como que a gente não conversa essas coisas lindas de Deus, né? A gente morre de medo de falar nesse assunto, né? Mas é maravilhoso que Deus tem. Então, nós vivemos hoje já na certeza daquilo que está marcado para nós no futuro. E isso transforma o nosso presente. E aí a nossa vida passa a ser um abandono. E aí eu me entrego nele com a vida que é entregue, a vida que eu não seguro. Essa é a vida verdadeira, porque ela multiplica. Aquele que perder a sua vida vai encontrá-la. Não é assim? Eu vou só aprender a amar se ele me ensinar, eu vou amando. Como é que eu aprendo a amar? Amando. É linda essa entrega, esse abandono, que a gente vai estar com ele a cada momento e se lembrar a cada dia, né? A cada dia, quando a gente acorda de manhã, que não tem nada doendo, está tudo bacana, não estamos internados, ninguém que a gente ama está internado, a gente fala, de pé, para vos servir. Aí Jesus fala isso, eu já não sei mais para quem, porque eu leio demais, não dou notícia, não guardo tudo que eu leio. E ele fala, já imaginou que honra é poder falar à sua disposição para me servir? Vocês já pensaram o que significa estar a meu serviço? Falei, pensando bem, é um escândalo, né, Jesus? Estou por sua conta. Isso é um escândalo. Então lembrem dessas coisas de manhã, entregue a vida de vocês para que a vida valha. Não reduza a vida somente na conta bancária. Não reduza só nos que vocês vão ter, mas reduza, chame a vida de vocês e coloque a vida para o que ela foi chamada a ser. Lembre que não fomos feitos para consumir, mas para consumar. E o mundo nos quer nos colocar para consumir o dia inteiro. Vide celular, que os meninos só querem consumir. Pensem nessas coisas, né? E aí Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Verdade ou mentira? João Batista diz assim, no meio de vós está aquele que vós não... Qual que é o resto da frase? Nós vamos começar a ler a Bíblia de novo. No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Verdade ou mentira? Jesus é um estranho. Nós não o conhecemos. A gente, quando ama alguém, você sabe o barulho do carro dele, não é? Concordando comigo? Você sente o cheiro e fala, passou por aqui. Não é assim? Você sabe tudo que o outro gosta, tudo que ele come. Você olha uma roupa e fala assim, você vai agradar. Não é assim? Tudo que você vê, você pensa nele. Nós pensamos em Jesus quantas vezes no dia? Melhor nem comentar. Não vai igual a ele, não é? A gente olha uma coisa e fala assim, nós tem a cara dele. Não, Jesus adora isso. Não. A gente não o conhece. Por que eu não escuto a voz dele? Lembra de Samuel? Hoje eu estou por conta de lembrar a Bíblia, né, gente? Lembra de Samuel com Eli? Não, ninguém lembra. Samuel é do Antigo Testamento, foi um grande profeta, e ele era uma criança ainda, um adolescente, e ele dormia no templo com Eli. E aí ele escuta, Samuel, Samuel. Ele vai correndo a Eli e fala, Senhor, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Ele falou, não te chamei não, volta para dormir. Voltou o Samuel. Aí Jesus chamou, Deus Pai chamou de novo, Samuel, Samuel. Saiu ele correndo. O Senhor me chamou, eu estou aqui. Ele falou, não chamei não, pode voltar. Aí na terceira vez ele falou, gente, é o Senhor, está chamando esse menino. E como ele não conhecia, ele não respondia. Aí Eli falou com ele assim, quando você escutar de novo, te chamando, Samuel, Samuel, responda, fala, Senhor, que teu servo te escuta. Ai, que trem maravilhoso. Por que a gente não escuta? Porque tem uma pedagogia, porque tem que ter um treinamento. A gente está na geração que tudo é mágico e rápido, não é?
O povo me liga e fala assim: ô Filó, qual que é a oração boa para conseguir tal coisa? Ó, igual mágica. Não é assim que funciona com Deus. As coisas não são assim. Como é que funciona? Fala, dobra o joelho, reza o terço, espetacular. Não tem uma arma mais poderosa que essa. Mas para que eu possa aprender a ouvir o Senhor, eu tenho que aprender a pedagogia do silêncio. Fala, mas eu fiquei ali no Santíssimo caladinha. Calou a boca, mas não calou a cabeça nem o coração. Falou mentira? Você só está de corpo. Aí a cabeça está voando, aí de repente você lembra, não, estou aqui rezando. Aí uma forma de começar é falar assim com o Senhor: Jesus, desculpa, só o corpo que está presente, busca a alma, meu filho, ela está voando. Põe a alma no lugar. Vamos aprender, ver se reza 2 minutos. E é um aprender a silenciar. Senhor, me ajuda a silenciar, porque a cabeça tem que ir fervendo, arrumando um monte de solução para aquilo que eu te dei. A gente entrega as coisas para Deus, vai entregando a solução junto. Então não precisa nem de vincar, porque está perdendo tempo, né? Aí o coração está agitado. Fala, não rezei, continuo cansado, continuo agitado. Eu falo, não rezou para a pessoa certa, rezou para você mesmo. Quando a gente vem cá e conversa com Ele, você entrega tudo, sai leve, pode até voar. Mas isso é uma graça que a gente tem que começar a pedir a Ele. Fala, Jesus, esse ouvido precisa te ouvir. Eu quero te ouvir. E se vocês olharem bacana para o ouvido um do outro, a nossa orelha, aqui dentro, ela tem a forma como se tivesse um feto intraútero. Começa a observar. Por quê? Porque aquilo que eu escuto pode gerar em mim vida ou morte, depende do que eu escuto. Isso é espetacular. Então, se eu escuto a palavra de Deus, igual nós estamos ouvindo, isso pode gerar dentro de vocês vida. E um desejo de viver isso que nós estamos conversando. Mas dependendo do que eu escuto, a palavra pode ser bendita ou maldita. E pode fechar meu coração, pode trazer uma tristeza. Quantas crianças, quantos adolescentes desenvolveram anorexia por um comentário mal feito? Tinha uma menina no consultório de 10 anos, uma bonequinha, mas ela ainda estava na fase dos 10, então ela tinha um peso um pouco acima, mas ela já era uma menina, uma moça, apesar de ter 10 anos, e eu acho que ela tinha uma paixão secreta pelo galã da sala. Sempre tem um galã na sala, né? Sempre ordinário, né? Mas sempre tem um galã. E elas estavam numa turminha sentada no recreio, no intervalo, e ele passou, apontou o dedo e falou: nó, você está uma baleia. Pode imaginar, essa menina secou, que nem menstruar mais ela menstruava. Ela secou, que a vida foi embora. Trazer a vida de novo foi uma luta. Foi uma luta. Então o que ela ouviu, destruiu nela tudo que ela acreditava. Podia ser só aquela paixão platônica que nunca tem nada, né? Que as meninas falam: tia Filó, mas os coleguinhas são muito feios. Fala, presta atenção que é tudo frango ainda desossado. Anota o nome que vai virar galo e vai ficar um espetáculo. Anota o que interessa, que esse negócio vai ser transformado. Mas aquilo que escuta pode me promover ou pode me destruir. Isso é muito sério. É o que a gente fala com o filho: você é um incapaz. O que ele vai ser? Incapaz. Se eu falo com o outro: não, você é demais, você dará conta. O que ele vai fazer? Vai dar conta. Então é preciso que a gente preste atenção naquilo que eu escuto. Por isso que a fé vem pelo ouvir. É lindo. Nós temos 3 órgãos semelhantes: o ouvido, o rim e o pé. O dia que você vê uma pessoa que a orelha começa abaixo dessa linha do olho, pode procurar o rim dela que tem problema. Espetacular, gente. Existe toda a leitura teológica do corpo, né? É maravilhoso, né? Deus não fez nada à toa nem por acaso, né, gente? Não é igual para todo mundo medir a orelha, né, gente? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Então é espetacular ver como é que Deus não fez nada por acaso. E o rim escuta a mensagem que o sangue traz. Se a gente estiver triste, com medo, apavorado, não querendo mais a vida,
O rim é o órgão do medo, ele faz pedra, aí faz cálculo renal. O medo é tanto que paralisa. É espetacular, gente. Estudar o corpo é espetacular, porque nada foi feito à toa. Tudo tem uma razão belíssima que Deus fez. Mas Ele nos conhece, nós é que não nos conhecemos e nem conhecemos a Ele. Mas para poder conhecer a Deus, eu preciso de ter tempo para Ele. Eu preciso sentar diante dEle todo dia. Eu preciso conhecê-lo pela palavra. Eu preciso escutar o que Ele falou. Eu preciso fazer com que essa palavra entre no meu ouvido e gere vida em mim e me transforme. Senão a Bíblia não serve para nada. Eu tenho que ouvir, cada vez que o sacerdote for ler a palavra de Deus, vocês vão ouvir. Na hora que ele começar a falar, proclamação do Evangelho, chama o Espírito Santo e fala com ele: abra meu ouvido, abra o ouvido do meu coração e faça com que eu entenda essa palavra e que ela gere em mim vida, porque eu quero vivê-la, eu quero ser transformada por essa palavra. É assim, não tem mágica, tem investimento, ok? Então é preciso pedir a Jesus: Senhor, eu não te conheço, eu não consigo te ouvir, por isso que eu tomo tanta decisão errada, porque eu não paro. Eu acho que sou dono de tudo, que sei as coisas. Pois eu digo para vocês que o menor detalhe a gente pergunta para Ele. Senão a gente vai fazer opção errada, porque a gente não conhece nada e tudo nos engana. A vida nos engana, as aparências nos enganam. Mas Deus não, Deus vê o coração. Então tudo a gente fala com Ele, fala: eu posso fazer isso? O Senhor está de acordo? O Senhor, quando me gerou, quis isso? É assim. A vida fica tão mais leve. Tão mais leve. Santa Faustina conta que um dia, quando ela foi entrar na capela, a hora que ela entrou, de repente tudo ficou tão leve, que ela falou: uai, mas está tudo tão leve, o que está diferente na capela? E que ela escutou Jesus falando assim no ouvido dela. Pode imaginar, gente? Eu ia morrer, né? Falando assim: reze assim, Faustina, ensina ela a rezar o texto da misericórdia. Presta atenção. Ele dita aquilo para ela, e ela vai repetindo aquilo que ele fala. Isso é uma coisa de louco. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando aonde ele chega, tudo se transforma. Então aquilo que está pesado na nossa vida, nos transforma, tem que ser transformado por Ele. E quando eu penso que Ele nos conhece, Deus é tão gentil, Jesus é tão doce, que para cada um de nós, Ele sabe como que Ele nos chama. Porque Ele conhece cada um de nós do jeito que nós somos. Ele não nos chama de uma forma igual, porque nós não somos iguais. Para cada um Ele fez de um jeito. Por que Ele chama cada um de um jeito? Porque para cada um Ele quer fazer uma aliança de amor eterno. Mas para cada um vai chegar de um jeito. Olha como que nos respeita. Para e pensa em quantos lugares o Senhor foi atrás de você. Quantas vezes Ele largou as 99 e viu que você tinha fugido e foi atrás de você. Em quantos descaminhos Ele te pegou. Quantas vezes Ele não permitiu que você morresse. Quantas vezes Ele salvou a sua vida. Quantas vezes a sua opção ia te levar para a morte, Ele foi lá e falou: você é minha, você custou o meu sangue. Em quantos caminhos Ele foi atrás de nós. Quantas vezes o Senhor assentou do seu lado e te esperou ter força para andar. Quantas vezes Ele esperou você chorar e enxugou suas lágrimas e você não viu. Quantas vezes. E quantas vezes Ele continua insistindo com você. E quantas vezes Ele tem batido na porta do seu coração e falado: abre. Quantas vezes o Senhor nos buscou e continua nos buscando. Então uma das maiores alegrias da minha vida que eu falo com Ele é: obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter insistido comigo. Aquilo que Santo Agostinho fala: tarde te amei, beleza, tarde te amei. O Senhor estava em mim, eu não estava no Senhor. Mas o Senhor venceu a minha surdez. O Senhor venceu a minha surdez. Então a gente com Deus tem um monólogo de surdo, né? Ele fala, eu não escuto, Ele fala, é por isso mesmo.
Precisamos quebrar isso, falar: Senhor, eu sou a sua ovelha, eu quero te conhecer, eu quero ser sua, eu quero viver a vida que o Senhor sonhou, eu quero viver a vida maiúscula, essa vida em abundância. Eu não quero te reduzir nesses sonhos meus tão pequenos. Eu quero, de verdade, ter esse salto de confiança, entender: o Senhor é o meu pastor. E aqui, como em Ezequiel 34, risca isso, que isso é belíssimo. Ele fala: sou eu que vou buscar cada um e vou dar repouso. Às vezes, quantos de nós estamos exaustos, cansados, batendo na mesma tecla, insistindo em coisas que não estão nos levando a lugar nenhum. E ele fala: eu vou buscar aquela que estiver perdida, eu vou reconduzir a que estiver desgarrada, e vou restaurar a que estiver abatida. Não existe um Deus como esse. E Ele nos restaura quantas vezes? Quantas vezes a gente chega aqui destruída, sai completamente transformado? Quem fez isso? O amor dele. Porque nos ama, faz a gente de novo. Fala: tadinha, está acabada hoje, vou dar um jeito nela, vou soprar nela de novo, vou devolver a vida a ela, vou falar com ela: vem cá descansar em mim, porque meu fardo é suave. Vem cá que eu te restauro. Está preocupada com o quê? Cansando por quê? Entrega para mim seu problema, eu tenho a solução. Por que você está preocupada com isso? Não preocupe, eu tenho a solução. Isso é escandaloso, um Deus desse é escandaloso. Então, quando eu perguntei para vocês, né, e ele fala que aquela que estiver gorda e vigorosa, que ele vai guardá-la. Ele fala: guardá-la-ei. Ele carrega, aquela imagem dele carregando a humanidade, representada por uma ovelha nas costas, é o que ele veio fazer. Ele veio aqui para nos buscar para a casa do Pai. Imagina que coisa maravilhosa, veio buscar cada um. Não tem um mais importante do que o outro, cada um de nós é loucamente amado por Ele. E aí, quando eu falo com vocês isso, quando eu perguntei: o Senhor, eu sou o bom pastor. Isso tem que fazer a gente tremer, saber que eu caminho diante de um Deus que é vivo. Então, como eu gostaria que vocês, diante dessa frase, abrissem os olhos para perceber que nós estamos diante de Deus. Não precisa vê-lo, o importante é que Ele nos veja. Como eu gostaria que vocês sentissem o cheiro dele do lado de vocês, como vocês pudessem degustar da presença dEle, como vocês pudessem se enamorar da presença dEle, e falar: Ele é o meu pastor, então descansem nele. Aquele que é cristão, não podemos viver atordoado, desorientado, com medo de tudo, pois nós temos o pastor que nos guarda. Ele fala: ninguém pode tirar vocês da minha mão. Ó, que escândalo! Isso é um descanso. Ninguém te tira da minha mão. Então, o que pode nos amedrontar? Nada. Nós temos o Senhor. Então, o cristão é aquele que tem que ter coragem. Nós não podemos nós temos que ter coragem de quando Deus, sabe quando o barco está agarrado, lá atracado, na beira lá do cais? Nós temos que ter a audácia de falar com o Senhor: solta o barco. O mar é Deus, né? Solta o barco e deixa eu navegar. Não me deixa presa nas coisas. Igual a semente que a gente, que para poder frutificar, tem que ter alguém com a mão, com a semente, que joga ela longe. Mas nós não podemos, como Jesus diz na palavra: eu plantei, todo dia eu vou lá, tiro para ver se está brotando, eu não vou matá-la. Nós temos que ter paciência nessa relação com o Senhor. Mas todo dia eu falo: Jesus, sou sua. O Senhor faça de mim aquilo que o Senhor quiser, até que forma que for melhor para o Senhor. Entrega. Fala: vem, Senhor, vem cuidar de mim, vem colocar minha vida no trilho. Se eu sair do lugar, me coloque ali, porque eu quero viver essa intimidade. Eu quero ser sua ovelha, de preferência carregado no colo, de preferência que o Senhor me carregue, me guarde. Então eu posso descansar, porque eu posso repousar, porque eu estou diante de quem vela pela minha vida, pelo meu sono. Isso é escandaloso. Tem gente que não dorme porque tem medo da noite.
Nós precisamos aprender a descansar nele e falar: eu vou dormir porque aquele que toma conta de mim, que me ama, não dorme. Ele vela pelo meu sono. Então eu espero que o bom pastor, cada vez que vocês escutarem isso, que isso faça vocês tremer no coração. E eu quero terminar com uma oração de Santo Ambrósio. Esses santos de Deus realmente foram escandalosos, né? E Santo Ambrósio faz uma oração belíssima, que eu quero terminar com ela. E ele reza assim: venha então, Senhor Jesus, procura o teu servo, busca a tua ovelha enfraquecida. Vem, pastor, procura como José procurava as ovelhas. Andava por aí errante a tua ovelha, enquanto tu tardavas, enquanto te entretias pelos montes. Deixa de lado as tuas 99 ovelhas e vem procurar aquela que saiu por aí vagando. Vem sem cães, vem sem rudes empregados, vem sem o mercenário que não sabe passar através da porta. Vem sem ajudantes, sem intermediários, pois já faz tempo que estou esperando tua vinda. Sei que vens vindo, se é verdade que não esqueci os teus mandamentos. Vem, mas sem bastão. Vem, contudo, com amor e atitude de clemência. Vem assim, Senhor, o bom pastor, para converter-nos e renovar-nos. Amém. Que assim seja. A nossa caminhada espiritual, ela é investimento, né? Porque ela não é simples, né? E quando a gente decide caminhar com Jesus a nossa vida, a gente está sempre procurando estar cada vez melhor, aprender com Ele. E hoje o que Ele nos ensina é uma lição difícil, mas tudo pela graça a gente consegue. Esse assunto é tão espetacular, a palavrinha que Ele vai nos ensinar, que está no Evangelho que vocês ouviram agora, que está em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, quando Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, quando ele chegou, Marta recebeu-o na sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Quando Jesus fala com Marta: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, Jesus não repreendeu Marta pelo trabalho, porque eu, no lugar dela, com aquele tanto de homem para comer, a situação não ia ser boa. O que Jesus censura em Marta? Que é o risco que nós passamos de sermos, da mesma forma, capturados. É uma coisa que Marta faz e que nós fazemos. Marta estava com uma dissipação interior. E por causa da dissipação interior, ela ficou irritada com a situação de Maria aos pés dele. Então, o que Jesus quer nos ensinar? Qual é a palavrinha mágica desse evangelho que nós precisamos aprender? Porque eu falo que eu vou passar a minha vida aprendendo a viver a palavrinha que Jesus quer ensinar. O padre talvez tenha falado, mas a palavra é aprender o silêncio. Ou luta na nossa vida, aprender a silenciar. Então, qual é o nosso desafio? Ser Maria antes de ser Marta.
Esse é o desafio. Não tem nenhuma errada. Só que eu tenho que aprender a ordem. Por que Marta estava agitada? Porque ela não teve primeiro uma vida de oração. Então, primeira coisa na nossa vida, qualquer coisa que vocês vão fazer, qualquer empreendimento, seja da escola, seja da sua casa para arrumar, fazer um bolo, seja no hospital, seja dentro de um fórum, seja como arquiteto, engenheiro, seja o que for que você faz, primeiro oração, depois o fazer. Nós já levantamos aflitos, vamos fazer, e aí nós ficamos dissipados, irritamos e achamos que ficamos sobrecarregados, que temos que fazer tudo sozinho, que Deus nos abandonou e que Ele esqueceu de nós. Então nós vivemos uma agitação contínua. Nós vivemos num mundo que nós estamos sempre chamados a correr contra o tempo. Todo mundo só fala assim: não tem tempo, estou correndo. Então a gente vive uma agitação e não fazemos a primeira coisa que temos que fazer, que primeiro é parar, primeiro é silenciar, para ouvir a voz de Deus que está dentro. Deus habita com toda a infinita ternura dele dentro de cada um de nós, mas se a gente não silenciar, que hora que nós vamos ouvir isso? Não vamos. Esse é o grande desafio da nossa vida espiritual, aprender a silenciar. A importância disso é tamanha que está aqui, ó. Nada contra Marta, mas olha o desafio de aprender a ser antes de fazer. Nós ficamos sob uma pressão no mundo de fazer. Eu tenho que fazer. Não, nós temos que ser. E o maior desafio da nossa vida é ser filho de Deus, para depois fazer. Primeiro é ser. Esse é o grande desafio da nossa vida. E aprender isso vai à vida. Porque o mundo hoje vai te cobrando tanto, você vai vivendo uma agitação tamanha, que daqui a pouco você está fazendo tudo por fazer. Aí você começa a ficar triste, não vê sentido nas coisas, porque vai fazendo por fazer, a vida vai cobrando. Você levanta, deita, corre, continua correndo no dia seguinte, não para. A vida fica sem significado o que você está fazendo. Tudo que a gente fizer, se não tiver por princípio Deus, está errado, não vai dar certo, te consome completamente, te consome. Então aprender isso aqui é uma arte, Fala: Senhor, me ensina aquilo que o Senhor ensinou. Entra no seu quarto, fecha a porta, silencia o resto. Uma luta. E é tão impressionante que quantos anos Jesus ficou em silêncio? Quantos anos? 30 anos em silêncio. Depois ele foi para o deserto, em silêncio, mais 40 dias para escutar o Pai. Só depois que ele começou a falar. E falou por 3 anos, ficou em silêncio 30. Nós, imagina no lugar dele, estava falando desde que nasceu. Tudo invertido. E vocês observem que todas as coisas maravilhosas de Deus acontecem em silêncio. O sangue que está correndo nas nossas veias agora está fazendo barulho? A gente nem sabe que está correndo. Mas para a gente escutar o coração agora, tem que fazer silêncio. O céu, né? Você vê o sol, a lua, as nuvens, tudo se move, faz barulho? A grama cresce, a árvore dá fruto, dá flor, fazem barulho? Não. O maior milagre que a gente tem oportunidade de estar presente todos os dias, a transubstanciação, ela acontece em silêncio. E é tão interessante como é que nós somos barulhentos, né? E a gente precisa treinar o silêncio dos olhos, do ouvido e dos lábios e do coração. Não é fácil no mundo que só tem imagens. No mundo contaminado com tanta imagem o tempo inteiro, é uma ditadura. A gente não consegue fechar os olhos ou para rezar. Às vezes você precisa para poder contemplar, como é difícil, mas não é possível. A ditadura do ouvido, porque o barulho é ensurdecedor. Uma música maravilhosa, tipo uma música, por exemplo, que eu amo, uma música gregoriana, como é que você escuta ela? Em silêncio.
Porque você contempla. Você inclusive é elevado, né? A música te faz rezar. Tem hora que você chega lá no céu, bate o céu e volta. A música vulgar, ela é executada com muito barulho. É muita confusão, e isso deixa o povo agitado, dopado, desorientado e vazio. O ser humano não consegue ficar em silêncio. Você quer ver desorientar alguém hoje? Coloca a pessoa sentada, sem celular, sozinha. Quebra a cadeira, quebra o lugar, não dá conta, entra em abstinência. Porque não dá conta, precisa do barulho igual precisa de uma droga. É como se fosse uma dose de morfina. Como se fosse algo para te deixar completamente fora do ar, porque o silêncio, ele te faz confronto com a sua vida interior. O barulho, você não suporta silenciar, porque ele te revela seu vazio interior. Então ele não te permite confrontar. Então tem gente que não suporta o silêncio. Liga tudo que existe dentro de casa, tudo. Mas é preciso aprender a silenciar, a se ver diante de Deus, a ver a nossa vida. Então, o ouvido, aprender a silenciar o ouvido, aprender um dia nós vamos chegar nisso, a estar no silêncio tão profundo que pode estar quebrando tudo em volta de você, não faz a menor diferença, porque você continua não escuta, de tão absorta que você está. Ai, mas um chão. São Tiago diz que quem aprende a controlar a língua, controla a sua vida. É uma arte. Aprender a guardar a boca. Mas às vezes não, Filó. Eu cheguei ali no Santíssimo, fechei os olhos, o ouvido, fechei a boca. Está em silêncio? Sim ou não? Claro que não. E o tanto de paixão que vai soltar naquele momento, e o tanto de sentimentos. Você pode ficar irritada, nervosa, querendo brigar com alguém. Você vai fazer discursos para alguém que você nunca vai fazer depois. Vai xingar alguém e Jesus está ali esperando. E nós ali, falando, e Deus esperando. Então por isso que eu falei que era tão difícil que eu ia falar hoje, porque é um exercício que eu preciso me dispor. Eu preciso querer aprender a silenciar na minha vida. Isso é uma arte, é um mistério, é uma graça. Nossa Senhora ficava sempre em silêncio, porque ela era sempre cheia de Deus. Todo mundo que faz muito barulho, muita confusão, pessoa que chega gritando muito, falando demais, falando só dela o tempo inteiro, dificilmente é uma pessoa cheia, em geral vazia, mas precisa de chamar a atenção para ela mesma. Comece a observar o mundo, comece a observar as coisas. E é interessante porque Deus nos deu três grandes mistérios para ser contemplados em silêncio: a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. E como que a gente não consegue silenciar? Por isso que é um grande mistério. Fala, meu Deus, me ajuda, deixa eu começar devagarzinho, até eu conseguir contemplar a cruz, até eu conseguir contemplar esse mistério de amor, que é olhar para a cruz e falar, por amor a mim, Ele morreu. Até eu aprender a contemplar a hóstia e saber que naquele que parece pão, ali escondido, no silêncio profundo, discreto, está Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Não é um mistério para eu conseguir entender, é mistério apenas para contemplar, adorar. E tudo que Ele fez com a Virgem Maria, o que Ele fez com a pessoa que disse, seja feita a vossa santíssima vontade. Isso é o que Ele quer fazer com cada um de nós. Maria é o jardim que Ele passeia, esse é o paraíso dele, né? Poder visitá-lo. Mas o quanto nós estamos longe ainda, né? Mas é porque tudo tem que ter um começo, e o primeiro começo é tomar consciência de que eu quero ser Marta e Maria. Eu preciso aprender a contemplar, eu preciso aprender a silenciar, eu preciso aprender a estar diante do meu Senhor. Então eu preciso de graça. Senhor, me ajuda a silenciar meus olhos, o meu ouvido, me ajuda a aprender, não ter curiosidade se alguém passou. Tem pessoas que estão de joelho, acabou de comungar e não consegue estar em ação de graças. Vigia cada um que passa na fila da Eucaristia, não esqueceu com quem está.
Jesus fala assim para Gabriele: Gabriele, quando vocês me recebem na Eucaristia, é como se você recebesse uma visita muito importante na sua sala. Você deixa a visita e vai para a janela ver quem está passando? Não. Mas a gente faz assim. A gente recebe a Eucaristia e a gente vai para a janela ver quem está passando e esquece que está diante dele. Então eu preciso estar atento. Esse pedacinho desse evangelho, ele é muito rico para a gente se colocar no lugar. E quando Jesus fala: Filó, Filó, você se agita por muita coisa, só uma é necessária. Cuidado para o mundo não te pegar. Então eu falo para cada um de vocês: quanto maior o cargo que Deus te conferir na terra, quanto mais honra você tiver aqui, quanto mais glória, quanto mais coisa importante você tiver que decidir, eu te falo, mais tempo dedica ao silêncio, mais tempo de oração antes de executar as tarefas que Ele te deu. Senão você vai fazer tudo errado. E você vai estar diante dele e falar: mas não era isso não, meu filho, eu te pedi aquilo ali, ó, você fez o de lá. Igual nós vamos fazer, igual o Jonas. Deus manda ele para Nínive, ele vai parar em Tarsis. Volta, vai voltar. Nós precisamos de aprender a silenciar. Que o dia que a gente aprender a silenciar em qualquer lugar do mundo, nós vamos estar diante dele, na presença dele. Em qualquer lugar do mundo você será capaz de rezar, mesmo que esteja acontecendo o que quiser do seu lado, você vai estar na consciência de estar com ele. Isso é uma graça que nós precisamos de adquirir, porque isso fará o nosso crescimento espiritual. Senão, por isso que muita gente fala: eu rezei, mas não aconteceu nada. Eu rezei e saí da igreja do jeito que eu entrei. Não pode. Falei: então rezou para a pessoa errada, porque não silenciou. Nós não podemos viver aquilo que está escrito no Evangelho, que Jesus fala lá, que é a profecia de Isaías, e Jesus repete em Mateus. Esse povo, eles têm olhos e não vê, têm ouvido e não escuta, e têm um coração duro. Então eles não voltam a mim, eu não consigo convertê-los. Então qual que é a grande dificuldade nossa? Por isso que eu te falei que é difícil, porque demora muito tempo. São muitas eucaristias que a gente tem que participar, até que Deus consiga quebrar o nosso coração, até que o nosso coração seja domado, para que de verdade eu consiga viver a graça desse evangelho de hoje. Não é fácil viver isso. Não é fácil falar: seja primeiro Maria, para depois ser Marta. Primeiro. E vocês já devem ter ouvido eu contar a história de um sacerdote que foi procurar Madre Teresa de Calcutá. E ele, no livro dele, ele conta que ele foi pensando, e na cabeça dele, ele colocando a lista de todas as obras de caridade que ele fazia. Ele ia conversar com a Madre Teresa, você imagina. Ele ligou e falaram: não tem tempo de atender. Ele fingiu que não escutou e foi lá. Aí chegou lá, a moça, quem recebeu, a recepcionista era uma freirinha, falou: a irmã não pode te receber. Ele fingiu de morto e ficou parado na frente da freira. A freirinha falou: não vou ter saída. Foi atrás da Madre Teresa. Madre Teresa chegou. Diz que Madre Teresa chegou segurando um tercinho na mão, que ela andava sempre com um tercinho, com as mãozinhas enrugadas. Ele fala que as mãozinhas enrugadas, que pegou na mão dele e levou ele para uma sala. Perguntou o nome dele e falou: pois não, meu filho. Falou: irmã, eu queria vir te ver. Pois não. E aí ele pensou que Madre Teresa ia fazer pergunta para ele: o que você está fazendo de obras de caridade? Qual que vocês acham que foi a pergunta que ela fez para ele? Ela fez uma única pergunta. Ela perguntou para um sacerdote: quanto tempo você reza por dia? Ele tomou um susto. Está descrito no livro. Falou: eu? Uai, só sabe que é difícil rezar o ofício. Eu rezo, eu celebro missa todo dia e rezo o terço que eu aprendi com a minha avó. Ela falou: só isso? Não basta. Não. Você está dando, porque para o amor se exige o máximo, você está dando o mínimo. Tudo que você fizer sem oração não vai dar certo. Por que você acha que primeiro eu fico tanto tempo em adoração para depois sair para as ruas? Porque sem Deus nós somos pobres demais para ajudar os pobres. Então não pensem que nós somos capazes de alguma coisa. Que Deus nessa noite nos conceda a graça do silêncio.
que nos conceda a graça de aprender pela palavra de Deus. Como é que eu vou fazer isso, Filó? Escolhe um horário, pega a palavra e leia em silêncio dentro do seu quarto ou lugar que você escolher. É você e ele. E à medida que você começar a ler a palavra, chame o Espírito Santo, vai estar você e ele. É ele diante de você te orientando. Aquelas palavras vão fecundando o seu coração. Você vai aprendendo a silenciar na palavra e Deus vai fazendo o resto. Comece com a leitura da palavra todos os dias. Você e ele. Larga o abençoado celular em algum lugar. É você e ele com o quarto fechado. Quando eu vou meditar com vocês, todas as palavras que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta e reza em silêncio. Estou terminando de preparar isso, porque cada palavra tem uma palestra, né? Uma luta, não é fácil. Então, precisamos aprender. Então, a primeira coisa que eu estou falando com vocês é: entra, pega a palavra e começa a ler em silêncio. E deixa Jesus fazer. Deixa Jesus fazer. Os primeiros dias será impossível ficar em silêncio. Ele vai saber, porque nós vamos ficar tumultuados internamente. Mas é a graça dele que vai trabalhando o nosso coração, até o nosso coração ser quebrado, até ser como uma argila na mão dele, do oleiro. E ele vai poder fazer a obra, porque Deus não deixa nada inacabado, desde que a argila não faça resistência ao oleiro. Então não faça resistência, deixa Deus te fazer dar conforme ele sonhou. Primeiro passo é ler a palavra de Deus. Quanto mais Eucaristia, quanto mais oração do terço, quanto mais Nossa Senhora irá nos ajudar, ela que foi a mestra discípula por excelência, irá nos ajudar nesse caminho tão difícil de aprender a silenciar, a estar diante dele, apresentar aquilo que a gente deseja fazer. Primeiro contempla, depois fazer, depois separação. Então que Deus nosso Senhor nos conceda essa graça de não nos agitarmos, de não nos tumultuarmos, de não nos perdermos, mas estarmos centrados naquele que nos fez. Em tudo estar centrado em Deus, em tudo. Se durante o dia agitou, pare e faça uma oração, fala: Jesus me busca de volta, me lembra a quem eu pertenço, me lembra por quem eu faço todas essas coisas, por quem eu trabalho todas essas coisas, para quem eu me esforço, para quem eu me envelheço, para quem eu estou sendo consumido, somente para vos amar e vos servir. Então me ajuda a não ficar na loucura do fazer, mas aprender a ser. E eu quero ser como a senhora foi, a discípula dele, e aprender a ser filho e a filha amada do nosso Pai. Que Deus essa noite nos conceda a graça de cumprirmos isso que acabamos de discutir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.